Hoje vou ensinar vocês a fazer chips de mandioquinha. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer chips de mandioquinha. Mandioquinha, diferente da batata comum, ela é um tubérculo mais nobre, ela tem uma cor mais bonita, ela é mais nutritiva e bem gostosa. Por tudo isso, o chips de mandioquinha pode servir como acompanhamento para vários pratos como carne, frango, peixe, etc. Pode ser bem mais elegante do que um chips de batata comum. Claro que a fritura não é algo saudável, então não fazemos isso com muita frequência e também eu dou neste vídeo uma opção de fazer no air fryer, aí você acaba ganhando de todos os lados. O chips de mandioquinha pode também servir como lanche, um snack para as crianças, ao invés de comprar um snack industrializado, cheio de produtos químicos, você pode dar para elas um chips que você mesmo fez e sabe o que tem dentro, que é bem melhor. Fiquem aqui comigo até o final. Gente, aqui tem uma receita prática, super legal, e também vamos ver uma opção mais saudável para quem gosta de menos fritura. Vale a pena, dê um like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos e vamos ver agora os nossos ingredientes. Temos aqui mandioquinha lavada com casca e óleo. Vamos primeiro ver a versão frita e depois a versão do air fryer. Agora vamos começar por descascar as mandioquinhas. Melhor pegar um descascador bem afiado para não perder muito da mandioquinha. Agora, com a mandioquinha descascada, nós vamos trabalhar com mandolim, fatiador de legumes. Colocamos com muito cuidado porque o mandolim ele é muito afiado. Colocamos as fatias mais finas da parte que encaixa para fatiar, colocamos para ter a fatia mais fina possível. E agora cada mandioquinha, a parte mais gorda dela, nós vamos encaixar aqui nesta outra parte do mandolim, com cuidado. Segurem esta parte com as flechas na direção do comprimento do mandolim e apertem bem forte. Se não apertar bem, as fatias quebram. Então vamos apertar e formar rodelas. Olhem aqui as rodelas da mandioquinha, bem fininhas. O que sobra é um pedaço pequeno no final. Conforme vocês vão passando no mandolim, vão apertando aqui também para descer toda a mandioquinha. Este último pedaço que sobra aqui, pode muito bem com uma faca cortar assim bem fininho, do jeito que vocês conseguem. Para não desperdiçar esta parte. E agora colocamos a mandioquinha fatiada dentro de um recipiente com água para não escurecer, enquanto continuamos com o restante das mandioquinhas. Agora, com toda a mandioquinha já fatiada, vamos esquentar o óleo na panela. Ligamos o fogo em fogo alto. Nós vamos levar o óleo a esquentar a 190 graus. Para vocês saberem se está na temperatura certa, podem ver com termômetro culinário ou com colher de madeira. Quando a gente coloca dentro, fica formando bolhas. Enquanto o óleo está esquentando, vamos pegar mais ou menos metade, a gente tenta
fritar tudo isso em 2 vezes. Pegamos metade da mandioquinha aqui, com escumadeira, nós tiramos e espalhamos em cima de uma toalha. Pegamos outra toalha em cima e secamos bem a mandioquinha para o óleo não pular. O óleo já está na temperatura certa e podemos também ver isso com a colher. Está formando bolhas. Vamos colocar a mandioquinha. Para o óleo não pular na hora que a gente colocar a mandioquinha, vamos baixar mais um pouco. Baixamos para fogo baixo e colocamos a mandioquinha com cuidado. Não jogamos. Se jogar, ele pula de perto e sem jogar. Com cuidado, nós colocamos. Agora, de novo, vamos aumentar o fogo, não no máximo, mas fogo médio para alto, para fritar na temperatura certa, porque na hora que a gente colocou a mandioquinha, o óleo já esfriou. Aumentamos, agora acompanhamos, de vez em quando podemos mexer com colher de madeira, para ver se está fritando bem, até dourar a mandioquinha. Nós vamos ver juntos o ponto certo. Isso pode levar entre 20 e 25 minutos. Gente, olhem, aqui está começando a ficar crocantinho. Falta mais um pouco. Enquanto a mandioquinha está fritando, vou mostrar para vocês uma versão como fazemos no air fryer. Aqui coloquei para esquentar o air fryer em 180 graus, uns 5 minutinhos. Enquanto isso, pegamos um pouquinho de óleo vegetal, bem pouquinho, e passamos com os dedos na mandioquinha, que senão ela pode grudar uma na outra, uma fatia na outra dentro do air fryer. Então, passamos bem entre as fatias. E agora, pegamos a gaveta do air fryer. Colocamos um pedaço de papel manteiga, com cuidado, e espalhamos fatias de mandioquinha na base e tentar não colocar uma em cima da outra, porque elas acabam grudando. Melhor colocar uma camada para elas ficarem bem crocantinhas. Colocamos aqui de volta a gaveta, 15 minutos. Depois de 15 minutos, nós vamos tirar as mandioquinhas que já ficaram crocantinhas. O que não ficou crocante, podemos deixar mais um pouco, se a gente quiser deixar mais crocante tudo. Leva mais ou menos mais uns 5 minutinhos. Gente, olhem, está tudo pronto já. Vamos tirar, colocar no escorredor para deixar o óleo descer. Enquanto a mandioquinha aqui no air fryer está sendo preparada, vou terminar aqui de fritar o segundo lote e vamos degustar tudo. Gente, aqui estamos com o chips de mandioquinha pronto. Prestem atenção de deixar dourado e não queimar. Se tiver passando um pouco desta cor, às vezes já fica amargo. E se não couberem 2 vezes na panela de vocês, façam devagar, com 3, 4 vezes, só para eles não grudarem um no outro. Aqui temos a versão do air fryer. Vocês podem ver que é um pouco diferente. Uma parte fica mais crocante, a outra pouco menos, mas também é muito saboroso. Vamos experimentar aqui.
Que sabor maravilhoso. E a crocância simplesmente viciante. Agora vou provar este. Tem alguns que são mais crocantes do que outros, mas também é muito, muito gostoso. Uma dica legal, pessoal, quando vocês terminam de fritar, depois vocês passam para papel, depois de escorrer no escorredor, de batata, de macarrão, deixar escorrer bem no óleo, coloquem numa bandeja com papel toalha para sugar o máximo de óleo possível e depois, quando está bem frio, podem dividir em porções, colocar em saquinhos e tirar o ar com canudinho e congelar. Depois, quando tiver visita ou vocês querem servir uma porção, é só tirar do freezer e servir na hora, não precisa nem esperar descongelar. Ele já está pronto para o consumo e é super prático. Até aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês no Instagram, lá vou mostrando tudo que vamos aprender aqui juntos. E lembrem de acessar o meu site, ele está esperando por vocês com muita coisa legal. Tchau, até o próximo vídeo.